Olá, meu querido irmão em Cristo e amigo que tem nos acompanhado nos nossos devocionais, que é o pastor Ricardo, mais uma vez, com o nosso devocional do dia. E eu gostaria então que pudéssemos trazer um devocional pensando aqui em um profeta do Antigo Testamento. Esse profeta do Antigo Testamento é o profeta Jonas. Eu gostaria que pudéssemos abrir nossas Bíblias para lá, livro do profeta Jonas, e tirar uma lição ou algumas lições para nossas vidas com relação à relação de Jonas com Deus, né? E pensando no profeta Jonas, eu gostaria que pudéssemos já pensar e meditar na pergunta: que Deus é esse? Que Deus é esse? Então vamos abrir nossas Bíblias para o profeta Jonas, livro do profeta Jonas, no capítulo 4, os versos de 1 a 4. Jonas capítulo 4, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? O profeta Jonas é um profeta conhecido como profeta relutante. Deus o chamou a pregar em Nínive, a capital da Assíria. Como judeu, o profeta Jonas não aceitou prontamente pregar a mensagem de arrependimento em Nínive. Nota comigo em Jonas ainda, capítulo 1, versículo de 1 a 3, vai dizer: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante notar que Tarsis e Nínive eram os extremos, né? Era norte e sul. Quando Jonas então é comissionado pelo próprio Deus para ir pregar em Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. É como se Nínive fosse no sul, ele foi para Tarsis no norte. Ele quis fugir, como o texto diz aqui, fugir da presença do Senhor. Então Jonas não aceitou prontamente esse encargo de levar a mensagem de arrependimento a Nínive. Mas também podemos considerar aqui dois motivos que poderiam ser a motivação pela qual da relutância do profeta Jonas em pregar em Nínive. E o primeiro é que Nínive era a capital da Síria. A Síria era cruel em seus combates de guerra. Ela usava de violência bruta nas suas conquistas. Por isso, então, abrindo aqui então um parênteses, foi a Síria, a própria Síria, que levou Israel, o reino do norte, ao cativeiro. Nínive era a capital da Síria. Mas também Deus chamou Jonas, a segunda motivação é que Deus chamou Jonas para pregar uma nação gentia. Os ninivitas, os habitantes da Nínive, no país da Assíria, eles não eram judeus. A Síria nem conhecia o Deus de Israel. Deus quis fazer lembrar a Israel que um povo que não conhecia o próprio Deus de Israel vai se arrepender dos seus pecados através da mensagem de arrependimento dada pelo profeta Jonas. Os judeus em Israel, os judeus de Israel foram para o cativeiro assírio porque não se arrependeram dos seus próprios pecados através das mensagens dos seus próprios profetas. Isso é interessante notar porque Jonas, um judeu, vai pregar numa cidade que não é judia, que não tinha relação com Israel. E Deus envia Jonas para lá. Mas interessante que o próprio Israel não se arrependeu dos seus próprios pecados ao ouvir a própria mensagem dos próprios profetas. E então Israel, o reino do norte, tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá. E tem o Israel, o reino do norte, vai para o cativeiro. Mas interessante notar também, irmãos e amigos, é que Jonas sabia da fama de Nínive. Mas Jonas também conhecia o Deus de Israel. O Deus de Israel era um Deus poderoso. Nota comigo em Jonas capítulo 1, versículo 4.
Diz: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto de se despedaçar. Quem fez esse maremoto, essa grande tempestade? Deus. Em Jonas capítulo 1, versículo 17, diz: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas capítulo 2, versículo 10 diz: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então Jonas sabia quem era o Deus de Israel. Essa indagação do profeta Jonas, essa relutância dele, mostrava que o seu coração não estava ligado à mensagem proclamada. A mensagem proclamada ia ser uma mensagem de arrependimento. Em nosso texto lido, mais uma vez, aqui lembrando em Jonas capítulo 4, versículo de 1 a 4, Jonas, ao saber que Deus era misericordioso e clemente, e tardio em irar-se e grande em benignidade, Jonas pede a própria morte. Em Jonas capítulo 4, versículo 3, ele diz: Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E é interessante notar que Deus não concede o pedido de Jonas, mas Deus faz uma pergunta a Jonas. Você já tem percebido, meu irmão em Cristo, e também você que nos escuta, que se todo pedido que nós fizéssemos a Deus, Deus nos atendesse, talvez muitos de nós não estaríamos vivos hoje. Jonas pediu a morte, mas Deus faz uma pergunta, versículo 4, Jonas 4, versículo 4, e disse o Senhor: É razoável essa tua ira, Jonas? Poderíamos pensar que aqui o povo se arrepende, então poderíamos pensar que Deus disse a Jonas: Jonas, o que você quer que esse povo e as demais pessoas em todo o mundo e até as pessoas nos nossos dias façam a mais para receber o meu perdão? O que é que essas pessoas têm que fazer além de se arrepender? Será que teriam que fazer boas obras, ser bons trabalhadores, serem honestos, serem bons esposos, boas esposas, tratar bem os outros, pagar suas contas em dias? Deus responde a Jonas no versículo 2, em Jonas capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, aqui é a palavra de Jonas: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Aqui é o conceito de Deus que Jonas tem. Pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não entendeu a misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso que ele envia pessoas para pregar o evangelho. Aqui a mensagem de Deus é uma mensagem também de arrependimento. O que Deus quis do povo, o que Deus quis ouvir do povo bárbaro, os ninivitas, e até de nós hoje, é uma atitude de arrependimento sincero do nosso coração. Arrepender-se é reconhecer que somos pecadores e estamos distantes de Deus por nossa própria causa. E que Deus em Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Vê comigo em Jonas ainda, profeta Jonas, capítulo 3, versículos de 4 a 10. Deixa eu ler rapidamente. Jonas, capítulo 3, versículo 4 a 10 diz: Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Isso aqui é uma atitude de humildade e arrependimento, de humilhação, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Atitude de humilhação e arrependimento. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus
o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Qual é o mal aqui que Deus disse? Que Nínive seria subvertida, seria julgada em 40 dias se eles não se arrependessem. Eles se arrependem então. Nota que Deus aqui, o próprio rei de Nínive, ele decreta um jejum e um arrependimento nacional. É interessante notar isso, irmãos. Por isso então que Jonas aqui no capítulo 4, versículo 2 diz que Deus é um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, o arrependimento não tem nada a ver com boas obras, com atitudes. Vamos agora mudar de atitude. Aqui o rei muda de atitude no sentido de arrependimento. Ele fala aqui da violência, né? Convertendo cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Ele reconhece que é um povo violento. Então, quando pensamos em nossa relação com Deus, não pensemos em coisas materiais ou capacidades humanas, mas em uma relação que foi quebrada desde muito tempo no Éden. Por isso a vinda do Senhor Jesus Cristo foi necessária. Lembramos aqui do versículo universal, né, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus como um presente para o perdão de nossos pecados, a nossa reconciliação com o próprio Deus. Está exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O problema do homem, como eu falei, não está nas questões exteriores, mas no interior. Qual é o problema do homem com relação a Deus? Onde se encontra? Onde é o foco? O foco é exatamente no coração. Nota comigo Jeremias capítulo 17, o profeta Jeremias, outro profeta do Antigo Testamento, no capítulo 17, o versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração humano é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E vai dizer que quem conhece é Deus, né? Interessante notar também que no Novo Testamento dá também essa mesma, o próprio Senhor Jesus falando, que fala então do coração humano também. E diz em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23, diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, nota, irmãos, e meu amigo também que está me ouvindo agora, que o nosso problema de relacionamento com Deus não tem nada a ver com nossa conduta, o fruto da nossa conduta, mas é o nosso coração. A nossa conduta está contaminada, porque como o próprio Senhor Jesus falou aqui, que é do coração que saem os maus pensamentos, os furtos, os homicídios, a prostituição, os adultérios, a avareza, a soberba, a inveja, a loucura. Então, aqui quando o rei de Nínive decreta esse jejum, ele tá então se expondo, colocando seu coração, dizendo: vamos mudar as nossas atitudes, os nossos caminhos de violência. E aqui era um arrependimento, porque vinha de uma declaração sincera. Então, quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, ele está preocupado, ele está querendo ver isso, ouvir essa declaração daquele povo tão mau, que é o arrependimento sincero. Então, Deus também não vai fazer aquilo que estava previsto fazer, porque o povo atendeu a mensagem do profeta Jonas. Lembra da pergunta inicial? Que Deus é esse? Jonas responde: é um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que arrependes do mal. E a pergunta que Deus faz: é razoável, Jonas, essa tua ira, porque você está com raiva porque aquele povo se arrependeu? Não foi para isso que eu mandei você? Que Deus é esse? É o Deus que perdoa, nos dando reconciliação com Ele, que nos faz seus filhos e nos dá a vida eterna, mediante o quê? O nosso sincero arrependimento, na pessoa do seu Filho e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto-chave, é o único mediador entre Deus e os homens, como já lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, aquele povo se arrependeu de seus pecados e não foi destruída a cidade.
Eu gostaria então de dizer a você, meu irmão em Cristo, que continue firme no Senhor, você é salvo, você se arrependeu, seus pecados, continue andando através da palavra de Deus, através dos conselhos sábios do nosso Deus, que se encontram na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você, meu amigo, então, que tem nos acompanhado para, mais uma vez, uma grande alegria, mas lembre-se que também tem que haver arrependimento. E aqui eu gostaria então de encerrar com Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Romanos capítulo 10, versos 9 e versos 10, que diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nota mais uma vez a palavra importante, coração. Nossa atitude tem que começar pelo coração. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Que Deus é esse? É um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então, a nossa relação com Deus, se pode estar passando muito bem de saúde, de posição social e tudo mais, mas lembra que com relação a Deus, o nosso problema está no coração. E assim como aquele povo ninivita teve que se arrepender de seus pecados com a pregação dada pelo profeta Jonas, a pregação de Deus de arrependimento, hoje a Bíblia também fala dessa pregação. Pregação do Filho de Deus que veio morrer pelos nossos pecados. A essência do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Então creia e confesse para que os seus pecados sejam perdoados e você se torne um filho de Deus e ganhe a vida eterna. Que Deus abençoe cada um de nós. E para a honra e glória dele, que possamos cada um de nós, a cada dia, estarmos pensando na mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem perdoadora, mensagem reconciliadora, uma mensagem que traz garantia da vida eterna, mas é necessário da nossa parte arrependimento, um arrependimento sincero, reconhecedor. E Deus assim então nos dará aquilo que Ele promete, perdão de pecados e a vida eterna. Deus nos abençoe e até a próxima.